Chegamos, saudações povo Blue, bem-vindos ao Chelsea Fan BH, Cristiano por aqui, pré-jogo, Chelsea sequência aí de jogos pelos Estados Unidos, preparação para a temporada 23-24, 3 partidas até agora, 2 vitórias, 1 empate, bom jogo contra Newcastle no meio da semana, e Maurício Pochettino aos poucos vai mudando o time aí, né? De início, vamos pedir aquele apoio nas redes sociais do Chelsea Fan BH, Instagram, Twitter, Facebook, Chelsea Fan BH 1905 lá no YouTube, tem muita coisa lá já, e Spotify e Google Podcast Chelsea Fan BH, pra galera gostar e se viciar em Chelsea, acompanhar lá Gigantes do Chelsea, Lendas do Chelsea, as nossas resenhas de pós-jogo, pré-jogo, muita coisa vem aí. Pré-temporada, período de preparação, em destaques, mais jogadores saíram, mais jogadores chegando aí, o Chelsea está ativo, vamos tocando bastante esse jogo aí, tem notícia boa, hein? Vamos que vamos. E a galera tá chegando aqui, olha aí o Matheus, boa Matheus, boa noite para você também, olha o Du tá aí, o Will, Félix Renan também entrado aqui. Vamos espalhar a resenha, porque o Chelsea em campo é motivo da gente resenhar muito aqui. Gostamos, né? É um vício. Vamos tocando aqui neste sábado. Chelsea que joga no domingo, 15 horas e 45 minutos lá, transmissão da ESPN, do Star Plus, né? Premier League Series, como é um evento da Premier League, a Disney tem o direito de transmissão. Então vamos tocando aqui para a gente registrar até o dia em que a Premier League retornar. Lembrando que o Chelsea faz nesse domingo jogo contra o Fulham e depois no dia 3 tem a partida contra o último jogo, né, de preparação nos Estados Unidos, na cidade de Chicago, contra o Borussia Dortmund. Aí já vai ter uma coisa bem melhor, um time mais parecido, né, será o gabarito do jogo contra o Liverpool na rodada 1 da Premier League. Chelsea contra o Fulham, os Cottages, vizinhos ali de bairro. Aquela velha história, né? Stamford Bridge existe antes do Chelsea, antes de 1905. O estádio foi oferecido para o Fulham, mas eles recusaram, fundaram o Chelsea Football Club. E a história está aí, quase 120 anos, com os Blues em campo. Chelsea, Fulham, Derby de Londres nos Estados Unidos, Premier League Summer Series, cidade de Landover, no estado do Maryland, FedEx Field, estádio do Washington Commanders, antigo Washington Redskins. Mais um estádio de NFL, mais um grande estádio, quase 90 mil pessoas devem assistir os Blues nesta noite de sábado, jogo, nessa tarde de sábado, né, nesse jogo às 15 horas 45 minutos. Muito bem, vamos dar uma sequência aqui. Quarto jogo, notícias dos Blues, né? Teve contratação dos Blues nesse fim de semana. Chegou aí Leslie Ugochukwu, que a pronúncia exatamente não deve ser essa.
É um meia, volante francês, 19 anos, lá do Rennes. Aí tem notícias de que ele deve ser emprestado para o Strasbourg ou não, depende do Maurício Pochettino. É um cara que fisicamente lembra muito o Denis Zakaria, que esteve emprestado pela Juventus aos Blues, mas retornou. O Pochettino não ajeitou. Uma notícia dada pelo Fabrício Romano e já está estourado aí. Todo mundo que acompanha o Chelsea já está dando, já está mostrando a cara do Leslie Ugochukwu, meia do Rennes. Olha aí, falando de Rennes, né? Quando vem jogador do Rennes, o Chelsea costuma se dar bem, porque Peter Cech veio de lá, Eduard Mendy veio de lá, e agora o Leslie Ugochukwu. Nome difícil de falar, mas a gente se acostuma, né? Olha aí, o Matheus, estou gostando de ver à vontade com que os nossos jovens estão jogando. Ian Matson, né, Matheus? Eu confesso que não acompanhava muito ele, não, mas pelo menos umas 2 temporadas eu ouço só elogios pro cara. E já aposto aqui que é um cara que vai ser eficiente, muito útil para a nossa temporada. E o Pochettino, né, descobrindo aí uma posição para ele na meia, né? Olha aí, eu tô com delírio aqui nas minhas, tô viajando aqui, sabe? Quem sabe o Madsen jogando pelo meio, sempre aparecendo, né? Entrada da área, fez gols, tá arriscando nas finalizações ali. Pode ser aí. Se o Pochettino dá uma lapidada e desenvolver melhor, quem sabe não seria o Ian Madsen, que abandona o lado de campo, jogando pelo meio, o substituto do Mason Mount, né? Quem sabe? Mais uma joia da base aí. Olha o Wesley aí, o Lucas Silva sempre com a gente, salve, salve. Não estava esperando a live cedo assim. Ô Lucas, mas é porque no sabadão, né? O jogo do Chelsea é mais cedo. E assim, tem rodada de campeonato brasileiro, né, meu amigo? Então uma coisa tem que compensar a outra. E é bom, no sábado, geralmente, quando acontece, é mais cedo, sim, não há necessidade de ser naquele nosso horário das 20 horas, não. Mas fica com a gente aí. Se não der, lá a resenha fica salva. É só assistir e acompanhar aí por Spotify, aqui pelo YouTube, tá tudo certo. Dennis Williams chegou. Contratação nova aí, ô Lucas, o que você achou? Temos aí um volante, e nessa brincadeira aí, o Kudus, né? Se o Pochettino resolver que o Leslie chega para o time principal, o Kudus lá do Ajax, que nessa semana saiu uma reportagem do Standard, de que ele preferia ir para o Arsenal, né? Por causa de que os Gunners vão disputar a Champions League, né? Mais um que prefere jogar a Champions League. Então, que venha para o Chelsea só quem quer arriscar nesse projeto. Por isso que é bom as aspas do Bentil, e que quer fazer parte desse projeto de reconstrução, quer ser lembrado como um cara que fez parte e não como um que saiu, que foi embora. Então, Leslie Ugochukwu, meia volante do Rennes, está chegando aí pro Chelsea. Já tem notícias de que ele pode ser emprestado para o Strasbourg, mas aí vai depender do Pochettino, disse o Fabrício Romano. Olha o Cris, chegou aqui, salve, salve. O Samuel entrou aqui também. Vamos ver aqui, deu um... tá. Não estava esperando, já falou da live aqui, o Davis William, legal. O Matheus Brito, salve, salve, olha a Bahia aí, na área. Gostei muito do Casadei, e durante a pré-temporada tá mudando a cabeça do Pochettino, né? Ainda tem conversa de que ele vai ser emprestado para se desenvolver. Mas gostaria muito, porque o Chelsea precisa de jogador de meio campo, é um cara promissor, então que fique jovem, gente que quer crescer ainda, né? Quer mostrar seu nome no futebol. E nós temos um cara aí que está desembolando a fazer gol, tá empolgando todo mundo, que é o Nico Jackson. É aquela história, né?
É o cara que ainda não se fez no futebol e tá numa baita de uma vitrine. Vamos falar dele daqui a pouquinho. Não conheço esse jogador, o Leslie e Hugo Chupo? Eu também não. Estava vendo uns vídeos dele, um vídeo na verdade, né? E sempre aparece. Jogador de meia, rápido, muito marcador, bom passe, mas até chegar, não se sabe nem se ele vai ficar no time principal do Chelsea. Vai precisar do aval do Maurício Pochettino. O cara está na França e o Chelsea nos Estados Unidos. Temos aí mais 2 semanas até começar a Premier League, né? Mas o Chelsea precisa de jogador de meio campo, né? Já que o Caicedo não chegou ainda. Vamos ver o que vai dar. Bom, salve, salve. Comprei uma dessa, mas o patrocínio não veio certo. Você comprou uma camisa que veio com patrocínio errado, Cris? Aí é dureza, hein, Cris? Nossa, aí decepciona demais. É o risco, né, Cris? É o risco. Achei interessante a contratação, mas precisamos de alguém mais pronto, tipo Caicedo para essa temporada. Pois é, é como é que fala? A peça, né, que o Paris Pochettino quer. Só que o Brighton está fazendo um jogo duro. Dizem que o Chelsea fez uma última proposta aí, mas o Brighton rejeitou. Eu até mandei aqui um link, acho que foi ontem, no Stories aí. Mas assim, sinceramente, o Brighton vai cozinhar o jogador que vai vir, mas até a semana, né, anterior do início da Premier League. Antes disso, vamos ficar no joguinho aí e vamos ver o que vai dar. É uma pena pro Caicedo, que ele tá com o Brighton, mas o Delis já tá fazendo a pré-temporada dele no Chelsea, já se entrosando, né? Salve, salve, bem-vindo aí pro Alisson. Casadei vai ser emprestado como o Andrei? As notícias são essas, mas não sei se agora é certo do empréstimo deles não, tá? O Pochettino deu uma entrevista essa semana de que o elenco com 30 jogadores é muito, e ele quer reduzir para 25. Então, tem uma turma lá que é o zagueiro, o Gilchrist, o Banfres. Esses aí são jogadores que certamente vão sair, né? Já o Slonina já saiu, o goleiro foi para a Bélgica, né? Olha aí. Foi pro Eupen. Eupen é um time da Bélgica que foi treinado por Claude Makélélé. Fala, Gris, boa noite a você e toda a galera que torce para os Blues. Salve, salve aí, Alisson. Seja bem-vindo aí. Traga Blues e espalhe a resenha. Por mim, dava logo a camisa 8 pro Casadei. É um bom jogador. Sempre repito e reforço. O Thomas Tuchel era um cara que estava dando muita moral pro Casadei. Ia desenvolver ele um ano no Reading e essa temporada ia dar chance para ele. Mas o Tuchel acabou saindo fora. Jackson será camisa 9 da temporada. Será que ele vai usar 9? Eu não sei quais eram os números que ele usava no Vila Real, por exemplo. Mas o homem é bom, hein? O homem é bom pra caramba. 3 jogos, 3 gols, parte em velocidade. Só de chegar na frente do goleiro e saber finalizar bem, já é um grande alento para nós. O torcedor Blue vai colher bons frutos, hein? Mas lembre-se, pé no chão e o projeto é ficar entre os 7, hein? Vamos lá. Como será que Pochettino vai administrar os dias que o Chelsea vai ter livre nas semanas de competição europeia? Marcar amistosos? Será ou só treinar? Caiu a placa. Vamos lá. Geralmente, o Chelsea teve muitas saídas, mas tem muitos jogadores que vão servir seleções também, né? Então, geralmente, até para o Chelsea sem competições europeias, de repente, quando os caras vão servir seleções, fica pouco. Agora, em época de competição europeia, com o Chelsea fora, treinamento, semana cheia para treinar e vai ser melhor. Lembrem o que o Antônio Conte fez? Né? O Antônio Conte fez assim. Aproveitou o máximo aquela temporada em que ninguém jogou e o Chelsea foi entrosado, ele mudou o esquema, engatou praticamente aí
14 ou 15 jogos e o Chelsea ganhou a temporada. O Pochettino é um cara que entrosando o time, ele pode fazer o Chelsea brigar pelo título da Premier League. Só que nós não temos um time ainda, então o tempo vai ser fundamental. Eu acho que ele vai aproveitar muitas semanas livres para entrosar mais o time ainda. Sobre amistosos, não acredito, não é plástico os times ingleses marcarem esses amistosos assim, não. Pablo Tenório chegou. O Cris falou, tá tendo Real Madrid e Barcelona? Nem acompanhei. Barcelona 1-0? Tá certo, os caras estão se reerguendo, mas seria bom se fosse o contrário, né, Cris? Olha o Charles chegando, salve pro Gustavo. Chelsea não deveria aumentar o valor pro Caicedo. O Brighton tá achando que vale o mesmo que o Rice. É o jogo, sabe que o Chelsea tem dinheiro pra caramba. O Brighton não quer vender, não precisa vender e vai tentar tirar o máximo, né? Mas eu gostaria muito que o Chelsea contratasse o Caicedo logo para dar a dupla ali com o Enzo Fernandes e já resolvia uma boa parte ali do meio campo. O Wesley entrou aqui. Caçadei e Andrei podem jogar essa temporada mesmo, serem reservas imediatas. Em que mundo eles desempenharam pior que Loftus-Cheek, Pulisic, Havertz, entre outros? Pô, no Chelsea eles não têm história ainda, né, velho? Nós estamos vendo pela pré-temporada, mas todos esses três que você falou aqui, o Loftus-Cheek, o Pulisic e o Havertz tiveram seus momentos. E por incrível que pareça, desses três aqui, o que teve o pior desempenho foi o Havertz, né? A gente encantado pelo gol da Champions lá, mas o Loftus-Cheek teve uma temporada boa com o Maurício Sarri, o Pulisic teve uma temporada boa antes de começar aquelas lesões, aí teve a pandemia de Covid-19, né? O Havertz é que chegou para 4 anos, ficou 3 e foi regular, mediano, jogando fora de posição. É engraçado isso, né? Salve, salve, Wesley. Pelo amor de Deus, dá 11 pro Jackson e 9 pro... A 9 é muito zicada. O desempenho que o cara tem, eu acho que esse negócio de 9 aí não vai zicar nada, não. E eu concordo, Totão Junão vai dessa campanha. 11 pro Jackson. Vai fazer história. Tem coisa boa que vai acontecer aí, hein? Assim, falando aqui o Wesley. Acho que nesse fim de pré-temporada, bem que podia ativar a cláusula do Dybala na Roma. Não tenho opinião sobre isso, cara. Eu lembro do Dybala, Juventus, era o auge dele. Qualquer papo que falavam sobre o Dybala era 100 milhões. De lá pra cá, acho que nem sei se ele tá sendo um protagonista da Roma. Se você acompanhar aí, fala pra nós aí, cara. Dybala é um cara que nem passa pela minha cabeça, não. Se bem que tá umas semanas aí, o Enzo Fernandes fez até um lobby, né? Mas aí é coisa de argentino para argentino. Não é tão viável amistoso. Perder jogador em amistoso é complicado. E James e Tio são de vidro já, é. O James voltou, jogou lá o primeiro tempo, né, contra o Newcastle, bem. Essa coisa do amistoso aí não tá sendo bem legal, não, né? O amistoso que o Chelsea fez temporada passada, né, na época da Copa do Mundo, nós perdemos o Armando Broja, né, que era um cara que tá promissor, tá treinando em Cobra, nem viajou para os Estados Unidos, né, por causa que tá até hoje está no final da recuperação para voltar bem para a temporada. Só que aí, ó, o Nico Jackson e o Nkunku serão titulares. Contra o Newcastle teve um trio ali legal com o Mudryk, e o Sterling é que vai ter que se coçar, né? Para não virar ali quarta opção. E o cara entra e parece que tanto faz, tanto fez, né? Mas vamos seguindo aqui. Falando sobre o Hugo Choup, o Leslie Hugo Choup, francês do Rennes, ele tem dupla nacionalidade, né? Francês, dupla nacionalidade nigeriana. Ele é da base do Rennes, 2 temporadas como profissional lá na Liga Francesa. 2021-22, ó, 22 jogos e fez um gol só. Na temporada passada, 22-23, fez 35 jogos, não marcou gol. Aí, volante, marcou, né, mais protetor da zaga. Mas Deus conseguiu dar uma assistência. Ainda não foi divulgado o prazo
do contrato dele não, mas o que o Fabrício Romano falou lá que será de longo prazo. Naquele site de estatísticas, o gol.com.br, já dá como certo e já até trocaram o escudo, já dá ele como jogador do Chelsea. No Transfer Market ainda está registrado como jogador do Rennes, né? É assim. Madueke perdeu espaço. Nem na pré-temporada ele não está aparecendo, né? Vamos ver o que o Maurício Pochettino faz. Tem que confirmar que acho que o nome do Madueke está sim, mas não tem entrado nos jogos não. Vamos ver no jogo de amanhã, né? Olha aí, chegando aqui, Erika Veloso aqui, que tá sempre aparecendo nas resenhas aqui. Seja bem-vindo. Nessa semana, né, dia de ontem, a galera aí que lembra, o Pedro Rodrigues, o espanhol multicampeão, né, pensa num cara que fez sucesso no futebol mundial e vestiu a camisa do Chelsea, completou ontem 36 anos, 5 anos no Orgulho de Londres, chegou na temporada 15-16, saiu em 2020, 3 títulos de Copa da Inglaterra, Premier League e ainda uma Liga Europa. 206 jogos, 43 gols. Quando saiu do Chelsea foi para Roma, depois trocou de time na capital italiana, agora é jogador da Lazio, é um super campeão do futebol, títulos em todas as modalidades, nível nacional, continental e mundial, né? É um cara que ganhou a Copa do Mundo pela seleção da espanhola, a seleção espanhola, né? O Pedro, ele é impressionante. Chegou no Chelsea, vindo do Barcelona. O Caian Lopes chegou aqui. Próximo a sair dessa barca de jogadores do Chelsea deveria ser o Sterling. O Sterling chegou temporada passada, não rendeu. O time todo não rendeu, bagunçado, mas eu imaginava que ele seria um titular dessa temporada junto com o Kai Havertz. O Havertz se mandou, o Sterling ficou, mas aí apareceu o Nico Jackson, que já pegou a vaga dele, desse ninguém toma não, e vamos cuidar muito bem desse cara. Tomara que ele não se machuque, porque no jogo lá contra o Newcastle lá, ele tomou uma pancada lá, que me deixou preocupado. Falei, tomara que esse cara não se machuque, né? Sobre Lukaku, turma, tá lá treinando em Cobham, não viajou para os Estados Unidos, o Chelsea não quer saber, né, de utilizar o Lukaku. História certamente, pelo menos jogando, enchendo camisa, acabou. Notícia de hoje é que o Chelsea recusou mais uma proposta de empréstimo da Juventus. O Chelsea quer vender o Lukaku, saiu no Tudo Esportes aí. E uma coisa aí para quem gosta, para quem quer ser season ticket, igual tem lá o nosso vovô blogueiro que passa para os filhos e tudo. A partir dessa temporada, a partir da próxima semana no jogo eles vão fazer beneficente, né? Game for Ukraine, o jogo da Ucrânia lá. O Chelsea mudou a política de ingressos, né? Mudou a idade. Então é o seguinte, ó, menores de 16 anos, né, vão ser comunicados e só assistirão as partidas, né, acompanhados de responsáveis, pais, né, adultos. Segundo o Chelsea, a alegação é segurança, né? Então estão se resguardando juridicamente por muitas coisas. Tem uma matéria completa, quem quiser acessar depois os stories do Chelsea from BH, já está aí há pouco tempo. E entra no site do Chelsea que tem tudo lá, recomendo tudo. Quem quiser, baixa o aplicativo The Fifth Stand ou vai direto no site do Chelsea. Aí, e não souber inglês, vai no bom Google Chrome que traduz todas as matérias e dá para acompanhar. Bem legal, bem legal. A turma está aqui no chat. Vamos ver aqui a nossa resenha. Lembrando que Chelsea em campo nesse dia 30, sabadão no FedEx Field, estado de Maryland, estádio da NFL, do Washington Commanders, antigo Washington Redskins, que é da mesma divisão do Philadelphia Eagles, o melhor time de futebol americano, vice-campeão. Teve no Super Bowl aí, perdeu por um vacilo do QB Julian Hurts, que se ele não dá aquele turnover, que se transformou em touchdown,
Kansas City Chiefs não teria levado essa. Mas passou. Setembro começa a temporada de novo. Olha aí o Caia, né? Falou bora aqui, ó. Falou que o Sterling era horrível e que o Mudryk engole ele. Essa será a temporada do Mudryk, né? Fomos punidos essa temporada por erros de contabilidade da era Abramovich de 12 a 19. Sim, Cris, eu também mandei um link, né, nos stories falando que isso poderia prejudicar o Chelsea, como prejudicou a Juventus, né? A Juventus foi excluída da Conference League por causa de irregularidade no fair play financeiro também. Então, nessa época aí de 12 a 19, quem quiser pode ler no site do Chelsea, a direção nova já soltou uma nota, um comunicado, né? E fez um acordo com a UEFA, né? Então o Chelsea foi multado em 10 milhões, vamos pagar para a UEFA 10 milhões e segue a vida. O Chelsea está aí comemorando esse acordo. Então, se o time se classificar para próximas competições europeias aí, vai disputar tranquilamente. Mas, né, na era Roman Abramovich aí deu irregularidade. E o próprio Chelsea cedeu documentos e ajudou. Zero acordo, 10 milhões de euros na conta da UEFA. Muito boa. Luan Pablo, Belém do Pará está na área. Só temos 2 Champions, justamente por Abramovich. Era 3, né? Seria 3, mas o Manchester United, John Terry escorregou, depois a Anelka perdeu, o Drogba foi expulso. Não tem problema. Será que ano que vem tem Champions? Eu não ouso arriscar o Robert. Mas o time precisa disso. E o Pochettino só tem 2 anos de contrato. Então, ele tem que mandar o time para a competição europeia, né? Rick Júnior, olha aí, Salvador. Punições são 100 competições europeias, que não estamos disputando, e 10 milhões de euros. Exato. Foi um acordo feito. Cowboy Crazy, salve Cowboy, muito boa noite. É o seguinte, cara, vocês perderam o Raul Jimenez pro Fulham, velho. E agora, o que será dos Wolves? Fala aí, Cowboy Crazy. E hoje estava fazendo a pesquisa, em destaque, né, uma das chegadas, contratações do Fulham, é o mexicano Raul Jimenez. Cowboy Crazy deve estar triste. Saiu barato essa punição, levando em conta que não íamos disputar mesmo essas competições. Sim, pagaram, e para não ser punido em próximas edições, né? Tudo certo. Vamos seguir na vida. Quem foi esse que o Chelsea contratou agora? É o jogador de meio campo, volante francês, o Leslie Hugo Chukwu. Tá aqui, ó. Leslie Hugo Chukwu. Veio do Rennes, está aqui um valor de 27 milhões de euros por ele. Notícias de que ele vai ser emprestado para o Strasbourg. Outra que depende do Maurício Pochettino, é um contrato de longo prazo, né? Já está dando aqui, já está aqui nas estatísticas do Chelsea, mas tem que esperar o Chelsea confirmar, né? Divulgar, oficializar a contratação. Usman chegou, Dani Penas. Wolves empataram hoje com o gol do Matheus Cunha. Olha aí, Cowboy Crazy tá feliz, né? Vamos seguindo aqui. Do jogo contra o Newcastle, rapaziada. Gostaram do que viram? Gostaram? Eu já gostei quando eu vi a escalação, porque o Pochettino já mandou muito bem, colocou o Nkunku e o Jackson juntos, né? Então, no primeiro tempo que o Newcastle até começou melhor, né? Os caras pareciam que estavam jogando uma rodada de Premier League mesmo, jogando firmes. Eles estavam com marcação adiantada. Quando eram atacados, você viu assim, nitidamente as linhas dos caras, coisa assim, impressionante. Estavam jogando bem a sério. E o Chelsea num contra-ataque, né? Teve até um vídeo que mostrou o Jackson combinando com o Maatsen, né? Na hora do contra-ataque, o Jackson correu na linha do meio campo, deu o tiro certo, recebeu a bola, saída do goleirão, né? Não teve outra, não indefensável. Chelsea abriu o placar. O Maatsen evoluindo demais, ele deu assistência e
é o cara que eu sempre falo. Méritos pro Pochettino, repetindo um pouquinho que eu falei antes. Tomara que ele na meia se desenvolva, e aí o Chelsea não vai precisar de ninguém para sair para contratar ninguém que substitua o Mason Mount. De repente o Maatsen muda de posição e ali se desenvolva, né? Mas vamos esperar. Esse jogo contra o Brighton já foi bem. Vamos ver contra o Fulham neste domingo e o próximo contra o Borussia Dortmund. Vai ver se o garoto ganha a posição e joga contra o Liverpool na estreia, né? No final, o Chelsea estava jogando muito bem. No final, o que aconteceu? Ataque do Newcastle. Me digam o que Marco Cucurella fez. Estava pensando, tentou atacar a bola e desistiu. A bola sobrou para o Almiron e naquela saída o Kepa foi criticado, mas será? Vocês acharam que ele deixou o ângulo aberto? Mas a falha ali foi do Marco Cucurella, que não cortou aquela bola. Empate 1-1. No segundo tempo, sempre caem esses amistosos devido às várias mudanças, nenhum tipo de entrosamento. Positivo a dupla Jackson e Cucu. 1-1 no final, terceiro jogo. Vamos ver se o Chelsea segue se preparando bem nessa sequência pelos Estados Unidos, né? Tá bem interessante essa preparação do Chelsea. Vamos ver o que a galera tá falando aqui, vamos dar essa moral, hein? Eu parei no Cris falando que os Wolves empataram o jogo de hoje com o gol do Matheus Cunha. O Matheus 1915 chegou aqui. O Kuanders, mais um, salve, salve, chegando aqui para nossa resenha de pré-jogo. Pré-temporada, Chelsea Fulham. O Cowboy Crazy aqui, o torcedor dos Wolves. Estava comentando com o Cris é o Cristiano Silva, eles são vizinhos lá de Cabreúva, interior de São Paulo. Estava comentando com o Cris, uma temporada valia 40 milhões e saiu agora por 5 milhões e meio. Muito de que vai de desvalorização, né? Depois do acidente dele, né, da contusão, o Jim Jimenez não foi o mesmo. Saudade é que restou. Vamos ver se amanhã ele joga lá no Fulham, lá, né? O Wesley, gostei, o time foi criativo, um gol que temporada passada era bem capaz de perder. Temporada passada não tinha lançamento, né, para atacante correr e sair na frente. Temporada passada era bola no meio, tocar para o lado, cruzamento na área. Dessa vez vai ser uma constante, vai ser muito bom. Temos jogadores rápidos, né, velozes. Eu também gostei do que eu vi. No jogo do Barcelona, o Christensen saiu com 30 minutos bravinho. Tá colhendo o que plantou, não quis ir para lá. Seja feliz lá agora. Bem feito para ele. Ezequiel Alves chegou aí. Højlund é nosso. Manchão United contratou o Højlund. Parabéns aí, parabéns. O Wesley conversando com o Cris aqui. Beleza? E sabe dizer se essa diretoria do Chelsea já achou algum patrocínio para os Blues? Até agora, o patrocínio master não. O Chelsea tem patrocínio pontual para os Estados Unidos, que tem a ver com mídia, né, propaganda e divulgação. E lá na Inglaterra, aquele patrocínio com a companhia de aviação, né? Eu acho que o Chelsea vai ficar com propaganda no centro de treinamento. Tudo. O patrocinador master até agora nada não. O Wesley mandou um aqui, ó. Cucurella deve ser um ótimo lateral para o City. Mas para o Chelsea, que aciona muitos laterais ofensivos, é pouco provável que dê algum dia certo. O Cucurella é melhor defensivo, né? E eu sempre digo, se for ali, se for jogar com 3 zagueiros, dá para o Cucurella jogar, né? O Fabinho acabou entrando aqui. Muito bem, pessoal, falamos aqui do jogo contra Newcastle. Bom jogo, empatado em 1-1, mas e o estádio onde vamos jogar, onde o Chelsea joga nesse domingo? Estádio da partida contra o Fulham, o FedEx Field. Galera que assiste a NFL, aí tem alguém que assiste a National Football League dos Estados Unidos, o futebol americano? O FedEx Field é um estádio relativamente novo, né?
Foi inaugurado em 1997, cabem lá 82 mil pessoas, mas já teve um recorde de público lá, num jogo entre Washington Redskins, agora é Washington Commanders, né? Tiveram que mudar o nome do clube por causa de discriminação contra nativos, né? Houveram protestos e demorou algum tempo, mas agora mudaram para... Antes era o Washington Team, agora é o Washington Commanders. Teve um jogo, o maior público, 90.588 pessoas assistiram Washington Redskins 35, Dallas Cowboys 7, futebol americano, cidade de Landover, Maryland. O time, o Washington Commanders, antigo Redskins, eles são da cidade de Washington, né, do distrito de Columbia, que é a capital americana. Utilizaram o nome Washington Commanders, Redskins. Para quem assiste a NFL aí, os caras que são da divisão NFC Leste, a mesma divisão do Philadelphia Eagles, e pertencem à Conferência Nacional do Futebol, né? A divisão NFC Leste do futebol americano são 32 equipes, dividido em 8 divisões, com 4 times cada. A NFC Leste, que tem Philadelphia Eagles, Dallas Cowboys, Washington Commanders e ainda o New York Giants. Eu sempre brinco que é a melhor divisão, mais acirrada, são grandes jogos. Eagles e Giants, Eagles e Cowboys, são bem legais mesmo. O Washington Commanders, os Redskins, é de 1932, 3 títulos de Super Bowl, Super Bowl 17 em 1983, vitória sobre o Miami Dolphins por 27-17, jogo em 30 de janeiro de 1983. Depois ganhou o Super Bowl 22 em 1988, bateu o Denver Broncos por 42-10 em 31 de janeiro, e depois o Super Bowl 26 em 1992, 26 de janeiro de 92, vitória por 37-24. É um grande estádio, é impressionante essas arenas dos Estados Unidos. Estados Unidos que junto com México e Canadá serão sede da próxima Copa do Mundo. Então, a turma vai ver muito estádio legal aí, muito mesmo. O Wesley falou aqui, ó, falando sobre o Cucurella, né? Ele é bom com o passe e controle da bola, mas tem uns erros bizarros de Jair oficial. O Cucurella, ele segura muito a bola, dá muito passe, a taxa de compromete muito. É uma pena, custou tanto e acabou não rendendo muito, né? É uma pena aqui. Dando mais uma vez o serviço. Pré-jogo, pré-temporada, Chelsea versus Fulham, será o 4º jogo de preparação do Chelsea nos Estados Unidos. Venceu o Wrexham, venceu o Brighton, empatou com o Newcastle, agora tem Fulham e depois tem Borussia Dortmund. O jogo neste domingo 30, 15h45, transmissão da ESPN e do Star Plus, evento da Premier League. Então o grupo Disney tem o direito lá na cidade de Landover, em Maryland, no FedEx Field. FedEx Field é uma FedEx, né? Seria assim, usando de uma maneira bem mais popular de dizer, a FedEx que tem aqui distribuição aqui no Brasil, atua no Brasil, né? Mas FedEx é como se fosse os Correios norte-americanos, né? Uma grande distribuidora transportadora de bens, correspondências e tudo. É grande lá. Para quem puxar pela memória aí, quem assistiu o filme Náufrago, o Tom Hanks, né, que ficou lá dado como morto, né, sumido lá na ilha, era um funcionário da FedEx, né? Então, FedEx Field é a empresa que comprou os direitos do nome e usam. Paga muito dinheiro para o Washington Commanders, antigo Washington Redskins. Cucurella é um excelente jogador, sentado no banco de reservas. A galera não gosta do Cucurella. Compromete, não vai ser. Cucurella
vacilar, ele perde lugar até para o Lewis Hall, que eu considero o Cucurella agora o terceiro lateral esquerdo. Mas o Hall não foi utilizado, né? Por enquanto ainda no jogo. Não foi utilizado no jogo contra o Newcastle. Vamos ver se contra o Fulham ele joga. O Chris falando que é o Willian contra Chelsea. O Willian que disse que ia sair do Fulham. Na último minuto ali, acabou renovando, né? É isso. Lucas Silva. Falando aqui que o Cucurella é um excelente jogador. Ele mandando aqui a correção. Histórico contra o Fulham, né? Chelsea e Fulham já jogaram 89 vezes na história. O Chelsea tem uma vantagem com 50 vitórias contra 12 do Fulham. Lembrando que o Fulham não encontrava o Chelsea todas as temporadas, porque o Fulham é um time que vivia muito pela segunda divisão, né? Caía muito de divisão, então se encontravam algumas temporadas sem se enfrentar. Então, 89 jogos, 50 vitórias do Chelsea, 27 empates e 12 vitórias do Fulham. O primeiro jogo na história, a primeira vez que se enfrentaram, foi pela segunda divisão em 1910. 3 de dezembro, no Craven Cottage, 35 mil pessoas. 1-0 para o Fulham naquela época. Vamos ver aqui, nessa temporada aqui, ó, que foi 1910, então temporada 1910-1911. Vamos ver qual foi o desempenho de Fulham e Chelsea nesse ano. Vamos lá. Os times disputaram a segunda divisão, né? Correto? O Chelsea foi terceiro na Championship. Vamos ver a classificação aqui. 38 jogos, 28 vitórias, 9 empates, 9 derrotas, 71 gols e 35 gols sofridos. Chelsea ainda nessa temporada disputou a Copa da Inglaterra e caiu na semifinal. Vamos ver primeiro aqui na Championship. Campeão West Bromwich com 53 pontos. Lembrando que naquela época aí, né, até início dos anos 80, eram 2 pontos por vitória. A Inglaterra, a partir de 81, 82, passou a adotar 3 pontos, né, por vitória. Então, a classificação da segunda divisão, 1910-1911, olha aqui, ó. West Bromwich, 53, Bolton Wanderers, 51, Chelsea, terceiro, 49. Vamos ver, o Fulham terminou em 10º lugar com 37 pontos. West Brom Albion, campeão. Na Copa da Inglaterra, o Chelsea caiu nas semifinais. Vamos ver os jogos, vamos ver a campanha, vamos ver quem que o Chelsea... 6 jogos, 4 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 11 gols marcados e 5 sofridos. Vamos ver. Estreou na primeira eliminatória, 14 de janeiro de 1911, contra o Leyton Futebol Clube, 0-0, em casa. Primeira eliminatória, Leyton FC 0, Chelsea 2, Sam Downing e George Hillsdon. George Hillsdon, que é um atacante, uma lenda dos Blues. Em breve, texto de lenda dos Blues aqui no Chelsea Fan BH sobre o George Hillsdon. Na segunda rodada eliminatória, o Chelsea venceu o Chesterfield em Stamford Bridge por 4-1. Na terceira rodada, venceu, olha aí, Cowboy Crazy. O Chelsea foi no Molineux e venceu o Wolverhampton por 2-0. Gols de Vivian Woodward e Charlie Freeman. Olha aí, o Chelsea avançou eliminando os Wolves do Cowboy Crazy que está aí na nossa resenha. Nas quartas de final, o Chelsea bateu o Swindon Town em Stamford Bridge. Nas semifinais, quando encarou o Newcastle, foi derrotado em St. James Park por 3-0. E aí não deu. No time do Chelsea, vamos ver aqui, estava aqui David Calderhead. Galera que quer acompanhar o Chelsea Fan BH, David Calderhead foi jogador e treinador dos Blues. Tem um texto bem interessante sobre ele aqui. Os gigantes, treinadores Blues.
recomendo para procurar tanto aqui no Instagram ou lá no canal Chelsea Fan BH 1905. David Calderhead foi jogador e treinador do Chelsea. Bem interessante a história desses caras dos primórdios aqui, ó. Primórdios do Chelsea. David Calderhead, figura importante naquele início. Ele que foi o segundo treinador da história do Chelsea. O Chelsea que em toda a sua história de 118 anos teve apenas 33 jogadores, 33 treinadores oficializados. Tá. Impressionante aí. O Fulham nessa época, vamos ver aqui, o Chelsea foi terceiro colocado e caiu nas semifinais da Copa da Inglaterra. Vamos ver o Fulham, que em 1911, né, Championship e Copa da Inglaterra, 10º lugar na Champions League, fez apenas uma partida, caiu na primeira rodada eliminatória da Copa da Inglaterra, quando foi derrotado pelo West Brom Albion fora de casa por 4-1. Olha aí, nessa história de 89 jogos entre Chelsea e Fulham, na rodada, a época do primeiro jogo, em 1910, Chelsea e Fulham, e o Fulham ganhou o primeiro confronto. Já o último jogo foi um 0-0, turma se lembra, em Stamford Bridge, rodada 22 da Premier League, Chelsea mal naquela temporada. Lembrando que o Fulham também venceu o Chelsea na rodada 7, que foi um jogo adiado, né? Motivo de falecimento da Rainha Elizabeth na época, que teve jogo contra Liverpool e contra Fulham adiados. Naquele jogo da rodada 7, o Chelsea foi derrotado no Craven Cottage por 2-1 no dia 12 de janeiro. O último jogo, rodada 22 da Premier League, 0-0 em Stamford Bridge, para 40 mil pessoas assistindo. Olha só o time azul que estava em campo, hein, galera? Pedro Toroso. Esse aí é Blue das antigas, hein? De ver, raramente aparece, mas seja muito bem-vindo. Olha o Igor, chegou aqui. Olha o Cris aqui, fala do Willian vs Chelsea, né? Precisamos ganhar, faz 2 jogos que não ganhamos dele. A temporada passada, o Fulham do Marco Silva parou, né? Como tá contando aqui agora, uma vitória e um empate. Não são nossos rivais, com todo respeito. São rivais, rapaz. São rivais de bairro. É o derby de Londres. Os caras vivem a 3 quilômetros um do outro. Dá para fazer uma caminhada de 20 minutos. 20 a 25 minutos do Stamford Bridge ao Craven Cottage, tranquilo. Fulham é histórico rival do Chelsea, assim. Só que o Chelsea cresceu demais. A escalação desse Chelsea 0, Fulham 0, 3 de fevereiro de 2023, hein? O Igor falando que a temporada passada não resistiu. Foi duro de aguentar. Valeu só o entretenimento, porque quem não gostasse demais, largava no meio do caminho. Chelsea, né, foi o duelo Graham Potter contra o Marco Silva. E olha o time. Kepa, Badiashile, Thiago Silva, Cucurella, James, Enzo Fernandes, Conor Gallagher, Mason Mount, Kai Havertz, Mikhailo Mudryk e Hakim Ziyech. Lembrando que Mount e Havertz já deixaram o time. O time do Fulham, e não sabemos, né, o que vai começar o jogo na próxima temporada. Leno, Diop, Rim, Tete, Palhinha, bom jogador. Me perguntaram outra vez aí, se não vier o Caicedo, quem que o Chelsea deveria ir atrás? Esse João Palhinha aqui é muito bom. Então, Leno, Diop, Rim, Tete, Palhinha e Rim. Robson de Cordova Reed, jamaicano, muito bom de bola, perigoso. Andrés Pereira, o Willian, ex-Blue, olha aí, e o Mitrovic, que o Clis adora. Mitrovic teve para sair aí para a Arábia Saudita. Al Hilal, Cris, seria isso? Mas não tinha dado certo, não. Agora eu não sei, eu vou conferir aqui se o Mitrovic ainda é jogador do Fulham. Vamos ver aqui. Será? O Cris é que gosta muito do Mitrovic, queria ele no Chelsea e tudo mais, hein? Vamos ver aqui o time do Fulham. Chegadas aqui, né? O Raul Jimenez, que veio do Wolverhampton,
O Calvin Bassey, que veio do Ajax, está aqui 22 milhões e meio. Rodrigo Muniz, do Middlesbrough, está aqui volta de empréstimo. O Nokia do Huddersfield Town. Saídas. Soares, Cedric Soares foi para o Arsenal. Daniel James para o Leeds, voltando de empréstimo e tal. Gazzaniga, o argentino, foi para o Girona. No elenco está aqui, ó. Cadê? Alexander Mitrovic está aqui registrado ainda como jogador do Fulham. Teve notícias aí de que ele estava para sair, né, para a Arábia Saudita, mas não deu jogo. O Cris falando aqui que podia vir para o Chelsea. Juninho Drogba, seja bem-vindo, Juninho. Gallagher é um cara que faz eu gostar e sentir raiva ao mesmo tempo. O Gallagher, já falei, se tiver que sair, que seja em definitivo. Empréstimo não cabe mais, não. Falando do Mitrovic aqui, podia vir para o Chelsea, diz o Cris aqui, meu xará. Você gosta muito dele, né, Cris? Pois mano, Gallagher no último jogo tava estranho, tava muito bom. Porque a galera só espera coisa ruim do Gallagher, né? Eu gosto. É um cara que é útil. Pode ficar no elenco, sim. Aguentamos tanto tempo aí o Hudson-Odoi, cara. Por que não o Gallagher? O Gallagher, pelo menos, gosta de jogar no Chelsea, né? O Hudson-Odoi tá aí, ó, que pode sair até o próprio Fulham aí, ó. Só falta questão de tempo. Basta ele aceitar. Veremos aí, talvez, né? Veremos. A probabilidade é grande. O Hudson-Odoi vestir a camisa do Fulham em definitivo. Não vai ser por empréstimo, não. O Wesley respondendo pro Igor aqui, ó, que isso de gostar e ter raiva ao mesmo tempo. Sentir com Werner na final da Champions. Timo Werner é um cara que até hoje eu sinto falta. Eu gosto. Timo Werner saiu porque quis. Tá? Na temporada passada ia sofrer assim, mas o Timo Werner é muito bom jogador. O Cris concordando aqui sobre o Conor Gallagher. Legal. Jogos, né? Relembrar aqui os jogos de pré-temporada, olha só. Chelsea, 5-0 no Wrexham no dia 19 de julho. 4-3 Brighton. Lembra que o Brighton iniciou vencendo. O Chelsea empatou, virou, abriu 3-1, aí depois teve diminuição com pênaltis. Final 4-3 no dia 22. Dia 26, esse empate contra o Newcastle, um bom jogo, e de verdade mesmo, valeu mesmo pelo primeiro tempo, porque depois mudou tudo. Desse dia 30 aí, no domingão, jogo contra Fulham, e no dia 2 de agosto, né, eu errei a data, tinha falado 3, mas 2 de agosto, o amistoso contra o Borussia Dortmund, encerrando a preparação na cidade de Chicago, nos Estados Unidos. Mas olha só, os jogos do Fulham agora, nessa pré-temporada, estão previstos 4. Esse jogo contra o Chelsea também será o terceiro do Fulham, quarto do Chelsea, né? O Fulham vem de uma vitória por 3-2 contra o Brentford no dia 23 de julho, na Filadélfia, lá no Lincoln Financial Field, onde o Chelsea venceu o Wrexham. Depois uma derrota 2-0 para o Aston Villa na cidade de Orlando, no dia 26. E agora o terceiro jogo no domingo contra o Fulham. A preparação será encerrada no dia 5 de agosto, no amistoso em Craven Cottage, contra o Hoffenheim, da Alemanha. Esses são os jogos preparatórios de Chelsea e Fulham. Chelsea 5 amistosos, o Fulham 4. Eu quero que a galera aqui dá moral pro povo aqui. Tá prestigiando, isso é bom demais. Jacob chegou, seja bem-vindo, Jacob. O Igor aqui, ó. Esse HZD seria Igor Hazard, meu caro? Ou eu tô imaginando coisas? Igor, golaço dele contra o Real, Werner. Além daquele golaço, teve um anulado, né? Se lembra, ô Igor? Precisamos de jogadores que gostem de jogar no Chelsea. Então, os caras que estão gostando de jogar no Chelsea é Gallagher, é Chilwell, é James, né? Aí, bom aqui, você falou, Conor Gallagher é um desses, por mim fica. O Jackson, tá vendo? Que é um cara que chegou agora e
Tem alguma dúvida que ele está gostando de jogar no Chelsea? Nico Jackson? Falar que o Incucu não está com vontade? Que parece que quem não está com vontade é o Sterling. Porque entra e não muda nada do jogo, né? Concordo, tamo junto aí, ô Matheus. É isso aí. Precisamos de jogadores que gostam de estar no Chelsea. E Conor Gallagher é um deles. Eu gostava do Werner, mas ele sempre era tratado como segunda opção. Entendi que ele querer sair. Teve uma declaração do Werner no final da temporada passada, né? Que, explicando a saída dele, foi porque o Tuchel optou pelo Lukaku titular, né? E aí, como ele estava ficando muito no banco, acabou com a temporada, acabou pela opção de retorno. O Werner saiu do Chelsea porque quis sair. Pena, perdemos um grande atacante. Perdemos um cara fora de série. Eu até hoje sinto falta. Todd acabando o gol Chelsea, Cris. Não tá não, pô. Vamos esperar essa temporada aí, as coisas estão se ajeitando. Pelo menos agora vai ter um treinador bom, né? Um treinador que é maior do que os jogadores, né? Finalmente, o Chelsea vai ter um comandante que os jogadores vão ter que olhar de baixo para cima, né? Eles olhavam para o Thomas Tuchel, tinha que levantar a cabeça assim, e esse cara sabe. O Graham Potter, os caras olhavam de cima para baixo. Não dava, né? Com o Frank Lampard, os caras olhavam do mesmo jeito. Como treinador foi fraco nesses últimos 11 jogos, essa segunda passagem, um time todo bagunçado. O Frank Lampard pareceu fazer só um meio-campo administrando o tempo, fazendo o tempo passar. Mas eu estou otimista nessa temporada do Chelsea pelo comando do técnico. É um cara que não faz exceções não. Pochettino é bom. Espero que o ranço esteja passando. Sempre vou repetir nas resenhas. Está chegando com uma temporada de atraso. Maurício Pochettino é bom. Sobre essa que você falou do Todd Bowley aí, né? Ele cedeu documentos, ajudou. Ele, na verdade, que você falou que está acabando aqui, ó, ele fez uma jogada aqui que salvou o Chelsea. Né? Fez um acordo aí com a UEFA. Tem a matéria no site do Chelsea lá. Quem quiser depois nos stories aqui do Chelsea vão pegar. Tá lá um story com link, só clicar lá e ler a matéria. O Chelsea fez um acordo, vai pagar 10 milhões para a UEFA, segue a vida e ninguém vai ser punido em futuras participações de competições europeias. É assim que faz, os caras agiram rápido. Concordo sobre o Werner, queria que ficasse. O Werner é bom pra caramba. Humphries está jogando demais, o zagueiro, né? Mas seja sendo muito otimista, Cris. Você acha que ele vai ficar no elenco? Eu creio que não. Graham Potter só entregava a camisa para os caras. Com o passar do tempo, isso aí acabou se tornando uma verdade, sabe? Quando ele chegou, estava bem otimista pro cara. O Wesley, a primeira temporada do Todd eu já esperava ser ruim. Me surpreendi com a ruindade que foi, mas essa segunda está mais pés no chão. Exato. Porque você está reparando aí, Wesley, que ele não está aparecendo muito, né? Não está aparecendo, como dizem que ele ia ficar um pouco mais à parte. Agora os diretores, né? Tu vê que não está mais aparecendo nem Bowley, nem Egbali. Só vê nome dos diretores agora, os caras que estão fazendo as negociações. E é assim que tem que ser. O Pochettino já pediu reforços e experiência, e até agora nada. Bom, chegou o Jackson, chegou o Nkunku, né? Ele quer um goleiro, que até agora nada, concordo com você, com o Gepan. Vai ter que ter um baita, um puta de um esquema para proteger, para a bola não chegar no nosso goleiro. Chegou hoje um atacante, um volante aí, mas é novo ainda. E ele tá descobrindo as peças. O Pochettino falou, Luan, que não quer elenco inchado. Então o Pochettino vai trabalhar. Nós vamos ver o Chelsea com 25 jogadores, mais ou menos o que ele fez na época dele no Tottenham. Mas calma, porque ainda tem... A janela é até 31 de agosto, né? Então tem mais um mês ainda. Vamos esperar. Eu tô otimista. Não vamos jogar a toalha antes da pré-temporada acabar, pô. Mike Souza chegou. Vamos seguindo aqui. O Chelsea e Fulham dessa temporada 2023-2024 já saiu a tabela da Premier League há muito tempo.
E as datas dos dois confrontos para essa temporada 2023-2024 já foram marcadas. O primeiro jogo vai acontecer no Craven Cottage, será a rodada 7, dia 2 de outubro, né, desse ano, 2023. E o segundo jogo, no Stamford Bridge, já com o ano virado, 13 de janeiro de 2024, será a rodada 21. Então, na Premier League desse ano, se não se cruzarem antes pelas Copas, né, nos sorteios, Fulham e Chelsea vai acontecer na rodada 7 da Premier League e na rodada 21. 2 de outubro e 13 de janeiro de 2024. O Darlan Margos chegou na nossa resenha pré-jogo, não veio o técnico e jogadores que ele queria. Não veio o técnico? Tá falando de quem, ô Cris? Porque o... Ah, tá. Falando do Vivel, né? Christopher Vivel saiu essa semana, não veio o técnico e jogadores que ele queria. O técnico era o Nagelsmann, né, Cris? Ele ficou bravo aí com o Nagelsmann. E alguns jogadores aí, por poucos meses, né, ele foi contratado, ele preferiu deixar o cargo. Sim, você está certo. É o Christopher Vivel, ex-diretor do Chelsea, que era do Leipzig e foi embora, né? É isso aí. Alisson, em falar de goleiro, eu acho que Pickford, um bom goleiro para o Chelsea. Também acho. Pelo menos quando eu assisto os Blues jogar contra o Everton, ele fecha muito. Não sei os demais jogos. O Pickford, sempre que joga contra o Chelsea, vê ele acha, cara. É impressionante, joga demais, joga muito. Fecha o gol e tudo mais. O goleiro que eu vamos falar mais uma vez, né? Deixar registrado. O Cris trouxe uma notícia de que o cara estava sendo contratado pelo futebol da Turquia na outra, mas o goleiro que eu acho que o Chelsea deveria contratar era o Livakovic. Mas o tempo vai passar e o Chelsea não vai contratar esse goleiraço da Croácia, não. Mas vamos seguindo. Seguir a vida. Mas Pickford é uma boa, assim, tá? O Chelsea devia ter investido no Bento do Atlético Paranaense. Era barato pro que o Chelsea gastou e é melhor que quer. Boa pedida, o Bento. O Gladson aqui, torcedor do CAP, sempre nas nossas resenhas aqui, fala isso. Pickford no Chelsea seria interessante. Gosto. Pelo menos, qualquer goleiro melhor que quer para Rizabalaga, né? Eu gosto muito. Gosto. Seria uma boa. Precisamos muito de goleiros e jogadores para o meio de campo. Jogadores em comum, né? O Cris citou aí o William versus Chelsea. Legal. Mas Ruben Loftus-Cheek jogou pelo Fulham, emprestado, né, na temporada 2020-2021. Loftus-Cheek, que deixou o Chelsea nessa temporada, se transformou em jogador do Milan, foi em definitivo, não tem mais vínculo com o Chelsea, agora é só história, só o currículo. Jogou 32 partidas pelo Fulham e marcou um gol. O Loftus-Cheek está com 27 anos, em dupla nacionalidade jamaicana, né? Ele é inglês. Chegou no Chelsea em 2008, temporada sub-14, e estreou no profissional na temporada 14-15. Esses jogadores em comum, né? Nessa temporada 14-15, ele fez 4 jogos, tá? Apenas. Temporada 15-16 do Loftus-Cheek no Chelsea. 17 jogos. Na 16-17, 11 jogos. E na temporada 18-19 fez 40 jogos. Todos se lembram que essa temporada foi a temporada em que ele jogou com o Maurício Sarri, né? E a maldita temporada em que, num amistoso pós-temporada, lá em Boston, contra o New England Revolution dos Estados Unidos, onde o Chelsea faz essa pré-temporada, como também fez na temporada passada, se lesionou e ficou 8 meses fora, perdendo toda a temporada. De lá para cá, o Loftus-Cheek não foi mais o mesmo. Rafael Ted, Rio Grande do Sul na área aí. Foi emprestado para o Fulham em 2021, repetindo, 32 jogos e 1 gol. E nas 2 últimas temporadas, 74 jogos pelos Blues. Em 21, 22, 41 jogos. E 22, 23, 33 jogos. Nunca foi um titular absoluto, mas jogou bastante, apareceu
e muitas partidas vestindo a camisa do Orgulho de Londres, hein? Pickford jogou nos dois. O Cris responde perguntando a alguém aqui. O Matheus Brita, aqui, ó. Queria ver Nick Pope fechando o gol do Chelsea. Eu já quis durante muito tempo. Sempre gostei dele na época que ele era goleiro do Burnley. Só que Nick Pope agora tá num time rico pra caramba, vai jogar Champions League, né, Matheus? Cara, titular do Newcastle, né? Então, esse aí passou a época, esse não veremos com a camisa do Orgulho de Londres, não. Mas é goleiraço, goleiro da seleção da Inglaterra, né? É o goleiro reserva da seleção inglesa, o Nick Pope. Destaques, né? Vamos falar de saídas e chegadas, já dei uma pincelada aqui antes. Mas quem saiu e quem chegou do Fulham? Olha aqui, o Cedric Soares foi para o Arsenal, o Daniel James lá para o Leeds, o Keban foi para o Al Jazeera e o Gazzaniga foi lá para o Girona. Chegou Raul Jiménez. Raul Jiménez, o mexicano, que era do Wolverhampton Wanderers. Tá aqui as chegadas aqui, ó. Caras, as saídas aqui. Neskens Kebano, congolês, foi para o Al Jazeera a custo zero. O Daniel James foi para o Leeds, empréstimo. Cedric Soares do Arsenal, empréstimo. O Gazzaniga foi para o Girona. É isso. Tem o Calvin Bassey, nigeriano, que veio do Ajax, e o Raul Jiménez, mexicano, atacante que veio do Wolverhampton. No Chelsea, as notícias, né? Saída do Slonina para o El Pen da Bélgica e o Pierre-Emerick Aubameyang, que se acertou com o Olympique de Marseille e vai jogar na Liga Francesa por 3 temporadas. Notícia de hoje, Leslie Ugochukwu, do Rennes, meia volante, chega aí para o Chelsea. O Maurício Pochettino decidirá se fará parte do elenco que vai disputar a temporada ou será emprestado ao Estrasburgo. E o que todo mundo deseja, que a novela Moisés Caicedo termine bem, com um capítulo final para o Chelsea. Até agora, Brighton e Chelsea estão nessa queda de braço e vai durar até o final dessa pré-temporada. O Brighton quer manter o equatoriano André Flo jogou nos dois. Ah, tá, agora sim, Cris. O Flo jogou no Fulham. Eu não me lembro, não. Mas eu vejo aqui. Eu sei que o Flo jogou no Leeds, né? Sei que o Tori André Flo jogou no Leeds. Tori André Flo, norueguês, tá aqui, ó. Te digo já, lenda, jogador lendário. Tori André Flo, não, Fulham não, Cris. O Tori André Flo jogou além da seleção norueguesa, onde fez 76 jogos e marcou 23 gols, inclusive tem gols contra o Brasil. Ele jogou pelos times noruegueses do Stream, Tromsø, Brann, Vålerenga e Sogndal. Na Inglaterra jogou em Chelsea, Sunderland, Leeds United e Milton Keynes Dons. Na Itália jogou no Siena e na Escócia jogou no Rangers. O Flo não tem passagens pelo Fulham, só pelo Chelsea, meu caro Cristiano Silva. Valeu. Seguindo aqui, já entrando na reta final do nosso pré-jogo. Galera aí nas redes sociais do Chelsea Fan BH, dá aquela moral. Chelsea Fan BH, Instagram, Twitter, Facebook. Chelsea Fan BH no YouTube, Chelsea Fan BH 1905, YouTube. E Chelsea Fan BH, Spotify, Google Podcasts. Olha aí, Chelsea Journey. Com Chelsea Journey. Treinadores. A galera aí, ó. Ah, sim, o Chris falou que confundiu com o Leeds United.
Leeds United que está na segunda divisão e comprou Ethan Ampadu, o volante da categoria de base do Chelsea. Teve muito pouca chance no time principal dos Blues. Agora é um jogador do Whites, do Leeds United, que vai jogar a segunda divisão pelos caras. Então, em Leeds United, ó, o Tore-André Flo jogou lá 2 temporadas, 25 jogos e marcou 4 gols. 2006, 2007, 3 jogos e 1 gol. 2007, 2008, 22 jogos e 3 gols. Já estava mais caminhando para o final de carreira, né? Tore-André Flo, norueguês, muito bom jogador. Treinadores, né? Pochettino, Maurício Pochettino e Marco Silva. Pochettino, argentino de 51 anos, ex-zagueiro, conduzindo bem a preparação dos Blues nos Estados Unidos. Não acham? Aos poucos vai moldando esse Chelsea 23, 24. E vimos um bom retrato, um bom ataque, quando colocou Nkunku, Modric e Nicholas Jackson juntos pela primeira vez. E quem está perdendo o trem da história é o Raheem Sterling, que chegou como um dos maiores salários do clube, né? Se não for o melhor. Aí, dá muito certo, vai entrosar esse time, o Maurício Pochettino. O Marco Silva, português de 46 anos, bons trabalhos, sempre que apareceu. O objetivo é, quando a gente se fala em Fulham, o Fulham vive sempre em Premier League, depois vai caindo de divisão e volta. Quando bate o Fulham novamente na Premier League, a gente sempre pensa assim, ioiô, como o Norwich, vem para subir. Beleza. Só que fez um trabalho muito bom, regular, brigou por competições europeias até a parte final, infelizmente deu uma caída nas últimas rodadas e terminou na metade de cima da tabela, 10º lugar. Então, o objetivo é repetir essa boa campanha, para permanecer com um time nesta elite do futebol inglês e quem sabe, né, conquistar aí uma vaguinha em competição europeia. Reforçou o time com o Jimenez. Essa é a 3ª temporada do Marco Silva pelos Cottages, né? 94 jogos, 47 vitórias já. Vínculo do Marco Silva, ó, os times que ele passou aqui, ó. Estoril e Sporting, lá de Portugal, Olympiacos da Grécia, Hull City, Watford, Everton e agora o Fulham. O Fulham. Gabri Miranda. Acabou de chegar aqui no nosso pré-jogo. Chelsea-Fulham, 4º jogo de pré-temporada nos Estados Unidos, no estádio FedEx Field, campo, estádio do Washington Commanders da NFL, Landover, estado de Maryland, nos Estados Unidos. Curiosidades. Vamos ver quanto Fulham e Chelsea viajaram até os Estados Unidos. O Chris falou mais cedo aí sobre rivalidade, né? Fulham não é nosso rival. Historicamente, sim, pela proximidade. O Fulham poderia ter sido o dono do Stamford Bridge. E aí, se o Fulham tivesse aceitado o Stamford Bridge como sua casa, será que existiria o Chelsea Futebol Clube? Pois é, a distância entre Fulham e Chelsea, né, Craven Cottage já Stamford Bridge, é de aproximadamente 3 km, 1,7 milhas. Aí, olha os métodos de chegada, né? Se você for de ônibus, você gasta 27 minutos no trajeto. De carro, 6 minutos. E se você for a pé? 40 minutos. É por aí. Pouco mais, aproximadamente 40, né? Pouco mais de meio minuto. Então, é pertinho, aproximadamente 3 quilômetros aí. Já a distância entre Londres e Landover, né, da capital inglesa, até onde o Chelsea vai jogar contra o Fulham nos Estados Unidos,
3.655 milhas de Londres até Landover, 11 horas de avião, 5.883 quilômetros é a distância. Então fica essa curiosidade aí, a ver, 3 quilômetros do Craven Cottage até Stamford Bridge, 5.883 quilômetros da capital inglesa até a cidade de Landover, no estado de Maryland, nos Estados Unidos. Chegando aqui mais gente para a nossa resenha pré-jogo, o Pedro, o Valber, sejam muito bem-vindos. Relembrando sobre a temporada passada, 2022-2023, onde se enfrentaram duas vezes com uma vitória e um empate. Vitória do Fulham por 2-1 no Craven Cottage e 0-0 em Stamford Bridge. Chelsea terminou a temporada em 12º lugar com 44 pontos. E o Fulham à frente 2 posições, 10º lugar com 52 pontos. Devido a isso, nessa nova temporada que está aí para se iniciar, a 2023-24, as equipes vão disputar os mesmos campeonatos, as mesmas Copas, né, os mesmos torneios. 3 competições no calendário para cada uma. O Chelsea Premier League, Copa da Inglaterra, a FA Cup e a Copa da Liga, Carabao Cup. O Fulham, idem, Premier League, Copa da Inglaterra e Copa da Liga. Em 22-23, o Fulham disputou as mesmas 3 competições. O Chelsea tinha acréscimo da UEFA Champions League, onde caiu nas quartas de final. O Chelsea ficou em 12º na Premier League, quartas de final da Champions League e eliminado pelo Manchester City na primeira rodada, ali na terceira fase da FA Cup e da Copa da Liga também. O Fulham acabou que também ficou pelo caminho em muito cedo, 22-23 aqui, ó, o Fulham. 10º lugar na Liga, quartas de final da Copa da Inglaterra e caiu na segunda rodada da Copa da Liga. Na Copa da Inglaterra, o Fulham, 5 jogos, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, 9 gols marcados, 6 sofridos. Terceira rodada, venceu o Hull City fora de casa. Na quarta rodada, fez um replay contra o Sunderland, empatou o primeiro jogo e venceu depois no Stadium of Light por 3-2. Na quinta rodada, bateu o Leeds United em casa por 2-0. E nas quartas de final, foi eliminado pelo Manchester United por 3-1. Já na Copa da Liga, caiu na segunda rodada para o Crawley Town, fora de casa, no dia 23 de agosto de 2022. Apenas um jogo, já como o Chelsea também caiu na rodada inaugural. É assim, estreias na nova temporada já definidas. Everton e Fulham, Goodison Park, dia 12 de agosto. Então, os londrinos vão a Liverpool. Olha aí, ó. O Fulham vai a Liverpool enfrentar o Everton no Goodison Park, dia 12, no sábado. 12/8, 11 horas da manhã. Já o Chelsea recebe o Liverpool. Então, nessa primeira rodada, temos Londres contra Liverpool, contra os times de Liverpool. Goodison Park, dia 12, Everton e Fulham. Stamford Bridge, dia 13, no domingo, Chelsea e Liverpool, 13/8 e 12/8. O Chelsea estreia às 12h30 e o Fulham às 11 horas da manhã. São cada um com seus respectivos adversários na primeira rodada da Premier League. O Belo Souza chegou, o Olus Anjorin aqui chegou, olha aí, Fajorin. Seja muito bem-vindo. Neste final de resenha aqui, vamos dar o recado, né? Blues vs Cottage, domingo 30 de julho de 2023, 15 horas 45 minutos, na ESPN e no Star Plus. Quero agradecer a
todo mundo que apareceu e colaborou demais com a nossa resenha pré-jogo. Será assim durante toda a temporada, sempre no dia anterior, né? Na véspera dos Blues em campo, vamos resenhar e falar sobre o Chelsea viciante. Então, valeu Fadiori, o Belo, o Valber, Pedro, o Gabri, Chelsea Johnny, valeu Cris, Matheus, Rafael Ted, Felipe Santos, Wesley, o Alisson, valeu para todo mundo aí, ó, comemorando, salvaram bem a resenha aqui, valeu demais o Darlan, o Rick Júnior, o Mike, o Luan, muito boa, o Igor, valeu demais. Aquele último recado, redes sociais do Chelsea Fan BH, Instagram, Twitter e Facebook, Threads também, tá lá, essa rede aí que ainda tem que pegar, Chelsea Fan BH 1905 no YouTube e Chelsea Fan BH, Spotify e Google Podcasts. Valeu todo mundo aí. O Wesley tá perguntando, terá live no intervalo? Quem sabe, né? Depende do andar do jogo, né? No último jogo a gente abriu ali rapidinho, né? É bom. Se o jogo estiver interessante e for possível, vamos ter aquela nossa resenha express sim. Não é confirmado, mas quem sabe. Certo é resenha pré-jogo, Wesley. Você está sempre por aqui, obrigado, continue. E quando quiser, você já está convidado para participar da resenha aqui inteira aqui, ó. Vem para a tela, sai do chat e vem para a tela, valeu? Quando quiser participar, é só avisar aí, manda um direct aí se quiser participar e a gente combina. Sempre um dia antes do jogo tem Chelsea. Valeu demais, galera aí, povo Blue. Esse domingão, Chelsea 15h45 da tarde contra o Fulham. Saudações, povo Blue. Bandeira azul, ó, sempre lá no alto. Valeu!